Olá, boa noite. Está começando pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Pode ver que já estamos iniciando mais uma semana, segundona. Hoje é dia 26 de julho de 2021. Como vai? Vai bem? Que a sua semana seja esplendorosa, sabe? Necessariamente com a proteção de Deus, evidentemente. Que Deus, o zeloso guardador, despeje, derrame, espalhe todas as bênçãos do mundo no seu caminho, especialmente saúde, não é? Porque com saúde você pode ter forças para ir atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, não é? E com as bênçãos de Deus, todas elas, fica muito mais fácil de conseguir alcançar aquilo que você tanto pretende, não é? Então, o Opinião de hoje, da segunda-feira, vai entrevistar, já, o promotor de justiça Alexandre de Matos Guedes. Ele que é da 7ª, eu ia falar vara, mas não é vara, 7ª Promotoria Civil, que é aquela promotoria que cuida basicamente das questões relacionadas à saúde pública aqui do município de Cuiabá. Essa é a 7ª Promotoria de Cuiabá, não é? Então, nós vamos conversar com o doutor Alexandre Guedes sobre muitas questões relacionadas à saúde pública, especialmente à pandemia da Covid-19. Rapaz, tem tanto assunto aqui, e a vacinação propriamente, né? Tem os chamados fura-filas. Aliás, tem havido, será? Parece que deu uma acalmada, não se fala muito mais. De vez em quando tem um burburinho aqui, outro acolá, mas vamos saber também se tem havido denúncias e se tem, que providências o Ministério Público tem tomado em relação a isso e outros assuntos mais, grupos prioritários. E se você quiser, você pode também e deve interagir conosco, afinal de contas é você quem manda aqui no programa Opinião. Você pode interagir conosco, 99932-2529, está aí no rodapé do seu televisor, que é o WhatsApp do Opinião. Você manda a sua pergunta em texto, não é? E a gente vai estar juntamente com o doutor Alexandre Guedes, acabei de falar com ele por telefone, ele está aqui por perto, está tentando achar aqui a entrada para que possamos ter uma conversa saudável e bastante produtiva na noite de hoje, no programa Opinião, que tem sempre ele, Lourenberg Alves, a quem eu cumprimento mais uma vez aqui. Fim de semana foi ok, foi tudo bem, tudo na paz, tudo tranquilo, meu amigo. Saudável, graças a Deus, não é? Com certeza. Muito bom, mais uma vez, começar mais uma semana contigo, amigo. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Boa noite. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Já estamos caminhando para o final do 7º mês, hein? Do 7º mês. Do ano. Sabe o que eu estava pensando aqui? O Opinião começou nessa nova fase em abril, né? 27 de abril de 2020. Então, estamos com mais de um ano, quase, daqui a pouco é um ano e meio no ar, né? Passa muito rápido. Em tempos de pandemia, todo dia com uma entrevista interessantíssima ao vivo aqui para você no programa Opinião. Aliás, não é qualquer entrevistinha, não. Entrevistas significativas, importantíssimas no contexto da informação. Afinal de contas, é o que você espera, não é? Terminar o dia ou começar a noite, não é? Bem informado. E a gente trabalha muito para que os seus anseios sejam supridos aqui conosco. Quando a gente faz a programação, é pensando em você, é pensando, evidentemente, em levar o melhor da informação para você aqui no nosso programa Opinião, não é? Que, como eu falei, tem mais de um ano no ar aí. Eu quero só dar um toque que nessa semana a gente vai conversar ainda aqui já com outras pessoas de vários outros segmentos, como o da economia. Amanhã, por exemplo, a gente vai estar conversando aqui com o presidente da FAMATO. A gente também vai estar conversando, não me lembro direito toda a escala da semana, mas já tem entrevista marcada, acho que a semana inteira. Temos o presidente da FUNAI, para quinta-feira, salvo engano, o Benedito Freitas, acho que é Freitas, não é? Ele vai estar conosco também aqui, porque tem assuntos importantíssimos relacionados aos índios, às nossas aldeias aqui no estado de Mato Grosso, especialmente quanto a essa época pandêmica, não é? Então,
a gente vai estar também conversando aqui com o presidente da FUNAI e também com o deputado estadual, o deputado Nininho, que vai estar conosco, salvo engano, na quarta-feira. E aí depois eu atualizo o resto da programação da semana para você aqui no Opinião, não é? Então tá. Enquanto, produção, a gente não tem aqui quanto nós não temos aqui ainda o promotor de justiça, eu vou pedir para a produção para a gente então adiantar aqui o Gazeta Digital, o nosso www.gazetadigital, que é onde a gente informa você para te atualizar muito bem com informações sobre saúde pública, economia, esporte, cotidiano, cultura, turismo. É só você entrar ali, ó, www.gazetadigital.com.br e se informar. Aliás, quando fala de esporte, é provável que você ainda encontre lá aquele massacre de ontem, quando o Flamengo ganhou do São Paulo por 5-1. Não sei se você se lembra, São Paulino. Ontem, o Flamengo, melhor time do mundo, ganhou ontem do São Paulo por 5-1. Que coisa, né? Eu quero, antes de chamar aqui o doutor Alexandre Guedes, que já chegou, vamos então ao Gazeta Digital com as informações. Como, por exemplo, da pandemia. Está aí, ó. Dados, 63% das UTIs em uso. Mato Grosso registra 40 novas mortes e mais de 10 mil pessoas estão isoladas. Dados da Secretaria de Estado de Saúde, a SES, apontam que Mato Grosso notificou 40 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Além disso, de acordo com dados divulgados pela pasta nesta segunda-feira, dia 26, o Estado contabiliza 10.194 pessoas com isolamento domiciliar por conta da doença. Conforme o novo boletim epidemiológico, Mato Grosso passou a computar 483.466 contágios pela Covid-19, dos quais 459.024 ocorrências, as pessoas se recuperaram do vírus. Contudo, em 12.669 casos, as vítimas não resistiram às complicações da doença. Com a atualização, a Secretaria notificou uma taxa de ocupação de 63% das unidades de terapia intensiva, as UTIs, enquanto o mesmo índice para as enfermarias está na casa dos 37%. Ambos os números dizem respeito aos leitos adultos destinados a pacientes com o novo coronavírus. Tem também esse destaque aí, ó. O governo do estado anunciou que irá contratar 4.700 servidores da educação para retomarem as aulas no dia 3 de agosto. Em entrevista coletiva na manhã desta segunda, 27, o secretário de Estado de Educação, o Alan Porto, e também o governador Mauro Mendes, do Democratas, eles garantiram que as unidades estarão preparadas para receber os alunos e professores de forma segura. Segundo o secretário, o Alan Porto, com as aulas à distância, não era necessário todo o contingente de trabalhadores para atender aos alunos de forma virtual, mas como modelo presencial, isso se faz necessário. Clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br e se informe com essas e outras notícias mais, tá bom? GD, Gazeta Digital. Doutor Alexandre Guedes, muito bom recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado por atender quando eu liguei para o senhor aí, bate pronto, vamos lá e tal, organizamos e cá estamos nós para falar aí, especialmente da 7ª Promotoria Civil. Primeira pergunta, eu posso chamar de Promotoria da Saúde?
Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite a todos os que estão nos assistindo. Pode chamar de promotoria da saúde pública, né? Saúde Porque pública. As questões De relativas Cuiabá, né? de Cuiabá. É bem que, por ser capital, né, a gente acaba, quando as questões são relativas ao Estado inteiro, relativas à gestão estadual do SUS, nós também atuamos. Mas a promotoria do consumidor é que fica com aquelas questões relativas a planos de saúde, atendimento de saúde privada, então eles ficam. Então, nossa promotoria, ele cuida, agora nós somos com 95% só saúde pública e infeição coletiva. Eu sei que é mais da alçada do Dr. Miguel Sleszarenko, quando se fala de educação pública, promotoria da educação pública. Essas ações que tem havido discussões em torno da volta ou não às aulas, não é? O governo bateu o martelo e dia 3, inclusive as escolas de Cuiabá, né? E Cuiabá compõe o Estado, obviamente. Eu gostaria de... Eu sei que o senhor respeita muito o universo do trabalho dos seus colegas, mas o senhor é promotor de justiça e também tem lidado com esse tipo de assunto ao longo dos últimos meses, por conta da pandemia. O senhor acha muito precipitada a decisão do Estado, que é respaldada pela Justiça? O que o senhor vê aí dessa decisão aí de voltar às aulas dia 3 de agosto? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, o Dr. Miguel Sleszarenko e todos os promotores do interior estão atuando com a máxima responsabilidade possível nesse tipo de situação. Também nós temos a doutora Patrícia, lá de Itangará da Serra, que também compõe o nosso núcleo estadual. Então, eles estão conduzindo, acredito, da maneira mais segura possível, ou da melhor maneira possível, essa questão do retorno às aulas. Agora, o que eu gostaria sempre de lembrar, e lembro, e o professor pode também lembrar isso, que educação não é só professor e aluno. Especialmente quando a gente fala em educação pública, nós temos um universo de trabalhadores da educação. Você tem os técnicos pedagógicos, você tem as chamadas merendeiras, né? O pessoal que cuida de alimentação, você tem os vigias, da limpeza. Os terceirizados que você tem hoje em qualquer situação. Então, assim, uma escola, assim como a gente fala muito de trabalhador da saúde, falava lá bem no início, quem são os trabalhadores da saúde? Recepcionista do hospital privado é trabalhadora da saúde. Você estava tendo todo tipo de gente, ela tem que ser vacinada também. Então é a mesma coisa na educação. Então, às vezes eu vejo um debate, e isso é que me preocupa, uma teoria um pouco reducionista do que é educação e dos problemas que se falam. Educação é todo o universo. Tanto que, na verdade, é o maior contingente de servidores públicos do Estado estão concentrados na educação. Mas eu tenho absoluta certeza que o Dr. Miguel, a doutora Patrícia e o Ministério Público, de uma forma geral, em todos os locais, porque você tem a educação municipal e você tem a educação do Estado, né? Em boa parte dos municípios, aliás, você não tem nem escolas estaduais, porque na prática a educação estadual ela está mais voltada, a não ser com algumas unidades mais antigas, mais tradicionais, está voltada mais para o ensino médio em diante, né? Então, geralmente, as escolas são municipais e cada prefeito também pode gerir. Mas todos os promotores, nós estamos numa união bastante grande de esforços, de troca de informação. Então, isso está se fazendo da maneira que se acredita mais segura para todos. Professor Lorenberg, cabe uma pergunta, a primeira sua, mas assim, bem breve para a gente responder ainda nesse bloco aqui. Aí aquelas outras você pode deixar para o segundo bloco, que a gente abriria, né? Se puder fazer uma mais concisa para este bloco ainda, ótimo. Senão a gente vai brigar aqui, né? Porque não vamos brigar não, né? Não vamos brigar. Mas antes de mais nada, nossa alegria de tê-lo aqui. Prazer e honra de tê-lo aqui. O nosso programa ganha, mas ganha muito com a presença do senhor. O amigo telespectador já está ganhando com a sua presença. Eu vou ser bem rápido, porque eu vou pedir para o senhor fazer um comentário a um trecho de uma fala que o senhor fez lá para o site VG Notícia, no dia 14/4, o senhor disse o seguinte: o Estado existe para salvar as pessoas e não a economia. Então, tem que ser feito despesas para isso. Na Segunda Guerra Mundial, quando a Suécia recebeu milhares de refugiados judeus da Dinamarca, eles gastaram milhões de dinheiro deles para assistência social, emprego, saúde, despesas, pessoas, e não estavam preocupados com o que ia acontecer com o orçamento da Suécia, pois eles tinham uma missão humanitária e eles cumpriram.
eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor, trazendo para a nossa situação que houve uma certa discussão e muito grande. Você defende a economia ou defende a vida? Bom, eu espero ser tão conciso quanto vocês precisam por conta dos intervalos. Mas eu queria dizer, professor, é que eu fico muito satisfeito de falar isso porque a economia é uma ciência humana. A economia existe para o ser humano. Né? Então, assim, todo mundo fala assim, o que me preocupa muito são as pessoas em situações de poder, seja poder público ou privado, colocarem as vidas das pessoas como se fosse um insumo, como se fosse um copo que quebra. Quebrou o copo, vamos lá na despensa e pegamos outro copo igual, compramos no supermercado. E cada ser vivo é diferente e tem o direito à própria existência, à sua própria alma, vamos chamar assim. Né? Então, o que eu vejo muito é as pessoas, não, tem que reativar a economia porque você vai quebrar muita coisa. Podemos quebrar. Mas você tem programas estatais de recuperação. Nos Estados Unidos aconteceu várias vezes, por exemplo, em 2008, para a gente não ficar aqui na pandemia, em 2008 houve uma grande quebra da economia americana e grandes empresas como a GM, a Ford, elas praticamente quebraram. O que aconteceu? O governo federal americano deu dinheiro para elas se recuperarem nesse sentido. Então, assim, CNPJ, você encerra na Receita e você abre outro. CPF, se for cancelado, você não retorna. É isso que eu queria dizer. Então, o que a gente está discutindo muito hoje, essa questão, eu até posso falar com o Cadeira, porque eu escrevi isso numa ação, é o problema da necropolítica. Você faz a política, você estabelece um sistema econômico que não está direcionado à preservação da vida, está preservado a uma circulação, movimentação econômica. Então, é isso que eu poderia dizer. Ok. Eu gostei disso. O CPF não se... Como é que você falou aí do cancelamento do CPF? O CPF cancelado não volta, a pessoa não volta a existir. Simples assim. É uma grande verdade essa. Não volta mesmo. Então, vida primeiramente, vida em primeiro lugar. Nós estamos conversando aqui com o doutor Alexandre Guedes, promotor de justiça, que está falando aqui tudo sobre, especialmente essa área da saúde em tempos de pandemia aqui na cidade de Cuiabá. Opinião dá um tempinho só, e você tem uma pergunta aí, você pode fazê-la via WhatsApp, 99932-2529. Interaja conosco aqui, caso tenha essa pergunta, o doutor Alexandre vai responder já, assim que a gente voltar do intervalo comercial. Um instante só. E o programa Opinião está de volta, ao vivo, nessa segunda-feira, com o doutor Alexandre Guedes, promotor de justiça, aqui conosco nesta noite. E, evidentemente, falando aí com ênfase sobre essa pandemia maldita aí que não quer passar. Tem terceira onda? Olha, tem gente que diga que sim. Há outros que estão mais animados por conta aí da desaceleração em alguns municípios, em algumas regiões aí da pandemia, mas isso não significa que a gente deva tirar o pé aí, ou, na verdade, deva se dar por satisfeito quanto aos cuidados, né? Todo cuidado é pouco, e enquanto houver essa necessidade aí, eu quero perguntar daqui a pouco sobre isso para o doutor Alexandre, mas eu quero antes, porém, abrir aqui para o meu colega Lorenberg e abrir o bloco de perguntas, por favor. Porque da outra vez eu falei, não, é rapidinho, né? E ele sempre vem com 3, então, para compensar o bloco anterior, por favor, você pode fazer até 5 se eu quiser. Opa! Bem à vontade aí. Mas, promotor, eu vou de novo trazer um trecho de uma fala do senhor para trazer para esse nosso bate-papo. Dessa vez é lá do dia 25 de julho. 25, agora. Melhor dizendo, entre aspas, não há espaço para as meias medidas. Até agora estabelecida pelos governos estadual e da capital. Essa fala foi em mês de março. A situação é ainda mais grave com a chegada da Semana Santa e com as aglomerações religiosas. Entretanto, quando o agente público envolvido em impasse político não é capaz de tomar decisão e providências eficientes para impedir a escalada de mortes e doentes. Eu vou acrescentar essa fala do senhor
um dado, que é exatamente, nós já passamos a casa de 540 mil mortes. No estado de Mato Grosso, hoje são 12.669 mortes. E só em Cuiabá, 3.168 mortes. E aí vem a minha pergunta. O senhor considera que faltou iniciativa por parte do governo federal, do governo estadual e do governo municipal? Olha, eu queria dizer o seguinte, que bem no início da pandemia, o governo estadual e municipal agiram corretamente. O primeiro caso que teve aqui, eles já decretaram medidas de restrição, então, assim, foi muito bem disso. O que aconteceu foi que, neste ano, especialmente com a questão da Semana Santa, com todas as festas e que se envolve, festas e reuniões que se envolvem, começou a haver uma discussão sobre economia e sobre cultura. Se as pessoas têm o direito de ficar se aglomerando ou não se aglomerando, pelas razões que sejam. E a minha fala é colocada dentro desse contexto. Nós não vivemos apenas num Estado laico, nós vivemos num Estado que serve para todos. Aquele que vai à igreja, aquele que não vai à igreja, ou aquele que pode ser religioso disso, daquilo outro. Mas, como eu estava falando, o vírus ele é amoral, ele circula em qualquer tipo de ambiente, santo ou profano. Pode estar num bar ou pode estar num templo religioso enquanto as pessoas falam. Então, é necessário evitar aglomerações. E parecia, isso foi também uma fala de um deputado, de um membro do Poder Legislativo, que a Semana Santa era inegociável, no sentido que não se podia fazer restrições aos eventos da Semana Santa. Mas sim, se pode, se isso é necessário para a saúde pública. Porque minha fala é de março, mas nós estamos nesse momento em final de julho. Nós não avançamos ainda em vacina. Nós não temos medicamentos para isso. Então, se a doença se espalha, se as variantes se espalham, nós temos uma situação de lotação dos lugares, do serviço de saúde. E eu queria deixar também claro que é o seguinte, quando nós vivemos dentro de um Estado laico e isso implica, em um Estado que, aliás, a Constituição diz, é pouco citado, mas a Constituição diz que o Brasil se funda entre tantas coisas, na solidariedade. Então, assim, nós não temos o direito de ser egoístas com nós. Eu não quero sair de máscara porque isso é um direito meu. Não é um direito. Assim como você tem que sair de calça e blusa, também tem que sair de máscara, até como um elemento para você não contaminar outras pessoas. Vou dar também um outro exemplo. Os conservadores falam muito do ministro Churchill, em inglês. Quando a Inglaterra estava sendo bombardeada pelos nazistas, tinha o que eles chamavam de apagão. Quer dizer, vinham os aviões, você tocava o alarme, apagavam-se todas as luzes. Por quê? Porque se um avião alemão visse uma luzinha, ele ia lá e atirava a bomba na casa que estava com a luz, nas casas ao redor e tudo mais. Não aparecia em inglês dizendo assim, eu tenho o direito de manter minha luz acesa. Não tinha. Porque era uma necessidade coletiva. Virava referência, né? Virava alvo, né? Exatamente. Então, assim, a gente também então, tem que colocar o seguinte, o homem não foi feito para o sábado é que foi feito para o homem. Acho que tem uma descrição bíblica que eu estou colocando corretamente. E a economia, o homem não funciona para a economia não funciona para o homem. Se vão morrer 6, 7 mil pessoas para a pessoa vender um sanduíche, nós estamos tratando de muita gente morrendo para isso. Doutor Alexandre, o senhor falou aí do CPF cancelado, não tem retorno, não tem volta, o CNPJ tem. E aí eu vou entrar agora, vou dar uma provocadinha, como diria Lorenberg Alves, que vou provocar, mas sempre no bom sentido, não é? Claro. Porque, olha só, as pessoas do CNPJ, essas pessoas que trabalham, que precisam trabalhar, que quando não têm a possibilidade de fazê-lo, essas pessoas se confinam ou são confinadas, não é, em casa, e aí entra uma série de problemas, inclusive de ordem de saúde pública, de ordem sanitária. A pergunta é, isso também é saúde, não é também um foco não teria que ser um foco de preocupação do Ministério Público? Porque, olha só, depressão,
gente se matando, infelizmente. Briga em casa, o cara se afunda na droga ou na bebida alcoólica, bate na mulher, vira problema de saúde pública, que a mulher vai acabar, quando sobrevive, no pronto-socorro. Então não tem que se preocupar também com essa parte, doutor? É claro que nós temos que se preocupar com todos os aspectos. A promotoria minha tem um monte de ações relativas à saúde mental e eu acho que é a única promotoria do Estado que tem uma ação civil pública para que se estabeleça um tratamento de saúde mental periódico a todos os agentes de segurança pública, policiais civis, militares, polícia penal, quer dizer, então a gente sabe, toda essa situação de pandemia é estressante. Agora é o seguinte, aquela história que o professor Lorenberg lembrou antes, o que cabe ao Estado? Estabelecer auxílios, fomentos, todo tipo de coisa para dizer assim, olha, você que é trabalhador autônomo, você que tem uma empresa, você pode ficar em casa, porque assim, quando a gente fala em minhas medidas, é que não adiantava também você fechar uma parte e não fechar outra, porque você tensionava uma parte e você liberava a outra e havia pouco, então, aderência e legitimidade. E num sistema, em uma luta contra uma pandemia, você precisa de aderência e de responsabilidade de liderança. O professor perguntou, existe omissão de governos nisso? A questão é justamente essa. Os governos têm que nos liderar, dando suporte material a todas as pessoas do CPF. Material e financeiro, você fala. Todo financeiro, material mesmo, e até mesmo diversas assistências. Tem que dar suporte aos CNPJs também, pequenas empresas, grandes empresas, não importa, mas também tem que liderar no sentido do seguinte, olha, qual que é vamos ter que arrumar vacina rapidamente, vamos ter que nos concentrar em medidas científicas adequadas e assim que se faz. A Austrália fez o torneio anual de tênis da Austrália, não foi cancelado, eles fizeram. O Wimbledon, teve agora o campeonato de tênis de Wimbledon em Londres, eles fizeram com público, inclusive a cientista responsável, uma das responsáveis por uma das vacinas, foi inclusive ovacionada, porque ela estava assistindo, foi convidada, foi assistir o jogo e foi aplaudida por todo mundo. Então, assim, o que nós precisamos, então, dessa liderança para que a gente possa sair dessa situação de estresse o mais rápido possível para que você volte a uma atividade econômica normal. Professor. Promotor, eu vou sair um pouco fora temporariamente da pandemia Tranquilo. Para buscar uma outra questão que me chama a atenção, que é do dia 18 de julho de 2016. Mas eu vou voltar nela, viu? Você vai sair da pandemia, mas temporária. É temporária. Ah, bom. O senhor esteve em Barra do Bugres, na Caravana da Saúde, e é exatamente o foco da minha questão, mas antes do foco da minha questão, abre aspas, um trecho da fala do senhor que está no site do governo. O Ministério Público tem um inquérito aberto tratando dos serviços médicos oftalmológicos e viemos ver pessoalmente o que está acontecendo. Já pegamos documentos antes do evento começar. Estamos aqui verificando e receberemos um relatório do que acontecer. Fecham aspas. E eu tenho 3 perguntas. A primeira delas é exatamente, 5 anos depois, o senhor diria que o governador Pedro Taques e o governo Pedro Taques agiram corretamente com relação à Caravana da Saúde, uma vez que o senhor foi à Barra do Bugres verificar tudo lá? Professor, essa é uma questão bastante bacana que o senhor me traz, porque assim, às vezes as pessoas falam que o promotor não sai do gabinete. Aquele cara do gabinete que não sai, não conhece a vida, encastelado, leite de pera. Eu falei assim, não, a gente sai do gabinete, e no caso foi até Barra do Bugres. É um daqueles casos que eu falei, não é em Cuiabá, mas era uma política estadual que estava começando e nós fomos lá. E assim, também, quando eu falo de minha promotoria de saúde pública, então eu não cuido da questão dos contratos, da contratação. Isso são as promotorias do patrimônio público que têm os seus inquéritos próprios, para verificar se teve algum problema da licitação, dos pagamentos, essas situações. Então, eu quis ver o serviço. Como diz acho que é um amigo meu, bom cuiabano, ele fala assim,
Eu não quero saber se o pato é macho, eu quero saber do ovo, quer dizer, eu queria saber do serviço. E uma das maiores filas que existiam e ainda existem no SUS de Mato Grosso é justamente as das cirurgias oftalmológicas dos mais diversos tipos. O que a caravana fazia era um serviço específico de catarata. Então, eu fui lá. E realmente, naquela época, atendia-se a uma demanda que era do Ministério Público e uma demanda que você tinha da regulação, que é realmente muito isso. E centenas de cirurgias foram feitas, então é o Estado atuando. Aí você pode perguntar, mas é a melhor maneira de fazer isso? Não seria através da rede de hospitais? Eu poderia, em tese, concordar com você. Seria interessante você usar a própria rede existente para você fazer isso. É claro que quando o lugar é muito longe, às vezes você tem que o hospital de referência é longínquo, às vezes é difícil. Então, às vezes o serviço tem que ir. Por exemplo, existem caminhões que fazem mamografia também. Em São Paulo, fazem exames para câncer. Então, era isso que devia ter, deveria ser feito. Centenas de pessoas foram operadas dentro daquelas situações. Pelo que eu pude ver, não na minha promotoria, mas que houve alguns casos em que houve algumas falhas de procedimento, poucas em relação a um grande número que foi feito. Mas eu sou sempre a favor, a promotoria de instalações e serviços permanentes, no sentido de que tem essas situações de referência. Mas foi uma atuação no governo, que o governo fez, que ele poderia ter estendido para até outras situações de exames e de procedimentos, mas eu entendo que na época foi uma política pública que deu resultado, pelo menos para as pessoas operadas. Por exemplo, você falou três perguntas, eu queria que ainda há duas, pela minha matemática aqui. Você compacta as duas, porque tem 4 minutos para ele responder. Não. Você perguntar e ele responder. Eu faço as duas em uma só, promotor. Trazendo, o senhor falava no trecho aqui da fala do inquérito. Uhum. Que fim levou esse inquérito? Qual o resultado desse inquérito acrescido a ela? O senhor acha que os adversários políticos do governador usou de má fé? Bom, eu não vou usar as palavras de má fé, até porque eu gosto sempre de dizer política. Política é uma coisa muito complicada. Porque eu sou promotor de justiça há 30 anos. E como promotor de justiça há 30 anos, eu já lidei com governadores desde 1993. Peço desculpas a todos. Não, isso aí acontece comigo também toda hora. Desde 1993. Então, assim, a política, acusações de política, dizer que a política do outro é ineficaz é algo cotidiano, e a gente vê 2 anos depois as mesmas pessoas que se digladiavam sobre uma determinada política se juntarem em prol de outros políticos. Mas, assim, eu não, como representante do Ministério Público, naquele meu inquérito, que foi arquivado, porque assim, a Promotoria da Saúde, ela acompanha tudo ao longo do tempo. Hoje nós temos novamente deficiências nas cirurgias oftalmológicas, porque nós tivemos essa pandemia, muita coisa foi suspensa. Essa uma das grandes tragédias da pandemia. O número de procedimentos que aumentou por conta disso. Procedimentos cardíacos, oncologia, tudo porque não pôde fazer por causa da pandemia. Mas, assim, eu considero que essa ação foi uma ação que ajudou bastante centenas de pessoas e, como disse, o governo está aí para isso. Se os contratos ou as licitações não tiveram alguns problemas, isso eu já não sei, até porque a gente tem os outros promotores que cuidam, mas do ponto da promotoria de saúde, isso eu posso dizer, eu não vi qualquer problema naquela política pública específica. E esse inquérito, então, foi arquivado? Esse inquérito que tratava das cirurgias oftalmológicas, da fila, ele foi arquivado não sei se algum tempo depois, me parece. Nós temos inquéritos ainda de oftalmologia, mas de situações específicas, porque aquela caravana ela lidava com apenas um determinado cardápio de operações. Existem outras tantas que as pessoas precisam, que ainda precisam ser resolvidas, liquidadas essa feira. Ok, esse é o professor, na verdade esse é o professor, esse aqui é o promotor, e aqui sou eu que vou pedir agora o intervalo comercial, o apresentador, porque estão falando aqui que a gente tem que ir para o break comercial e a gente volta já com mais Dr. Alexandre Guedes falando conosco ao vivo no programa Opinião na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação.
Bastante sorte. Então, foi rapidão. Falei que era rápido. Então, o Opinião está de volta aqui com o doutor Alexandre Guedes, que é promotor de justiça, é da promotoria da saúde aqui, da cidade de Cuiabá, do município. Pega também a Corizal, né? Corizal também, nós também estamos com a Corizal. Inclusive, nós temos um inquérito para justamente verificar a vacinação em a Corizal também, junto com o Cuiabá. E existe o Plano Nacional de Operacionalização do governo, obviamente, federal, que prevê aí uma série de critérios para grupos, criação de grupos prioritários. Eu queria que o senhor falasse aqui para o telespectador do Opinião sobre o que se pretende, o que se falou muito aqui recentemente em Cuiabá, da criação de um grupo de 18 a 44 anos. Se o senhor concorda, porque concordando, as pessoas mais idosas, não necessariamente aquelas bem idosas, o grupo de idosos, mas as pessoas mais idosas, que tenham mais de 44 anos, essas, em tese, ficariam num segundo plano. Mas eu queria que você fizesse uma análise bem fria sobre isso aí, o posicionamento do Ministério Público quanto a esses critérios, a criterização. Bom, vamos colocar assim, sempre tivemos, o Brasil, graças a Deus, há mais de 30 anos, é exemplo mundial de vacinação. Nós erradicamos pólio, sarampo, o que fosse, né? Então, assim, desde sempre existem planos nacionais de vacinação, vários diversos tipos de doenças. Todo ano tem a da gripe, por exemplo, o tal da H1N1. Você precisa renovar todo ano, porque todo ano é um vírus um pouquinho diferente, então você tem que fazer isso. Então, isso nunca houve problema nenhum. Aí chegou, nós estamos na pandemia, começou-se a verificar o seguinte, começou-se a discutir o plano nacional e a questão dos planos estaduais e municipais, né? Porque o que acontece é o seguinte, quando você tem escassez de um produto, você precisa disciplinar o uso. Então, você precisa estabelecer prioridades. E foi em cima dessa, porque se tivesse vacina para todo mundo, a gente não estava discutindo isso. Mas, infelizmente, como o governo federal, que efetivamente tem que comprar e distribuir, isso sempre aconteceu, sempre o governo federal, desde o SUS criado, desde 1988, o governo federal é o responsável por comprar vacina e distribuir vacina. Ponto. Isso sempre foi a obrigação do governo federal. O que aconteceu? Não estavam vindo vacinas do ritmo que deveriam vir. E aí começou até essa história de grupos prioritários. Em relação ao último caso que você mencionou, o que acontece foi o seguinte. Chegou um ponto em que abriu-se um grupão de pessoas de 18 a 44 anos, e isso dá um espectro muito grande da vacinação. E vacinação ou imunização é uma política pública que precisa de confiança e de aderência. Não adianta 40% de uma população estar vacinada, precisa ser 90%, 91%, porque senão começa a aparecer essas variantes Delta, variante B, variante C, e aí elas começam a circular e continuam matando as pessoas. Uhum. O que está acontecendo? Quando abriu esse grupão de 18 a 44 pessoas, começou a acontecer uma coisa muito interessante. Eu tinha dois tipos de reclamação na promotoria. Tinha gente com 19 anos se vacinando e pessoas com 44 não conseguindo, 43 não conseguindo vacinar. E vice-versa. E vice-versa. Olha, e assim, as pessoas eram chamadas aleatoriamente, a fila não tinha confiabilidade nem transparência. Então, eu não sei por que aquela pessoa de 19 anos foi chamada na frente do cara de 43. Uhum. Então, quando você não tem transparência e você não tem essa eficiência e você não tem essa previsibilidade, começa a aparecer todo tipo de boato de zap, boato disso, boato daquilo, e isso acaba com a credibilidade do próprio sistema de vacinação. Hoje nós estamos vivendo aquela pessoa que, se vai no posto de vacinação, ela pergunta que tipo de vacina que tem, porque ela não quer uma. São todas aprovadas pelo Anvisa. Como se fosse uma prateleira de supermercado. O sujeito está no Titanic afundando, o sujeito quer saber a marca do bote salva-vida. Quer dizer, é totalmente ilógico, né? Mas enfim. Então, o que aconteceu? Começaram a vir essas reclamações e eu comecei a verificar o seguinte: São Paulo, que tem um calendário de vacinação, faz diferente.
39 a 38, 37 a 35. Quer dizer, você tem mesmo dentro desse grupão, você pode e deve subdividir em vários pequenos, assim, vários, para até você chegar no 18, porque isso te dá o quê? Uma confiabilidade, uma previsibilidade. Ninguém vai ficar falando que alguém foi chamado na frente de quem não... Fura a fila, né? Fura a fila. Então, esse tipo de situação é o que nós somos. Então, nós propusemos uma ação civil pública justamente para que a falta de outro critério que fosse usado o critério de São Paulo. É bem verdade também que o governo do estado também poderia ter estabelecido em CIB esse tipo CIB é a comissão intergestora, que é o governo do estado e dos municípios. Poderia ter estabelecido isso. Mas aí Cuiabá estabeleceu esse grupão e deu esse, vamos dizer, esse conflito, esse diz-que-me-diz, esse tipo de coisa, que não são situações de acordo com a lei, que, como diz, exigem transparência e eficiência. Professor? Ainda nessa mesma esteira, promotor, o nosso amigo telespectador que está assistindo o programa pode dizer, depois que eu vi o senhor dar essa resposta, pode dizer que oficializou o furar fila, porque alguém de 19 anos que não estava na faixa prioritária passou a ser vacinado. Portanto, ele pode dizer que oficializou, de fato, o fura-fila. E uma outra questão, a prefeitura, de uma forma geral, falhou em não respeitar as prioridades determinadas pelo Plano Nacional? A não fazer uma adequação de perfil, por exemplo? O que eu posso dizer é o seguinte, é que a Prefeitura de Cuiabá distribui as vacinas que vão chegando. Se ela não distribui e não aplica mais, é porque também não chegam para Cuiabá. Não chegam para Mato Grosso, consequentemente não chegam para Cuiabá. Agora, a Prefeitura de Cuiabá teve uma série de virtudes nessa pandemia, mas realmente, nesse ponto, porque na verdade não é que ela estabeleceu fura-fila, ali mais ou menos que acabou com a fila, porque todo mundo ficou na fila. Quer dizer, não existe fila. Eu botei todo mundo como se todo mundo tivesse uma fila, mas eu botei todo mundo dentro de uma sala e eu vou puxando uma ou outra pessoa por causa de algum... Então, na verdade, não é que instituições do fura-fila, acabou-se com a fila. A verdade que aconteceu foi essa. E isso, aliado à falta do critério de transparência, porque ninguém sabia, todo mundo conhece. O fulano de 19 foi chamado ontem. O fulano de 43 que pediu uma semana atrás não foi chamado. É esse tipo de conversa que torna necessária a ação da promotoria. Porque essa falta de previsibilidade, essa falta de confiança da população, e nós precisamos disso para imunizar. Porque eu digo para você o seguinte, Mato Grosso é um dos estados que tem o maior número de gado bovino. Nenhum fazendeiro exerce a liberdade de não vacinar o seu gado, porque ele até pode exercer essa liberdade, mas ele não consegue vender o gado não vacinado em lugar nenhum. Então tem que ter 100%. Às vezes a gente vê mais propaganda para vacinar o gado na época da febre aftosa, né, do que estamos vendo agora para vacinar seres humanos. Esse é um dos problemas que nós estamos tendo. Nós estamos conversando aqui ao vivo com o promotor de justiça, doutor Alexandre Guedes, da Promotoria de Saúde. Aliás, eu fiz o convite, rapaz, na próxima semana, nessa que estamos não, mas na outra semana nós estaremos também entrevistando aqui o doutor Miguel Slessarenko, que viria na sexta, mas aí ele pediu para a gente adiar para a próxima semana. Doutor, que a pandemia continua matando gente? Continua. Em menor escala, é verdade, mas continua, toda a vida importa, não é? O Ministério Público, e especialmente a sua promotoria, defende ainda assim, e até que patamar se defende, a restrição de circulação das pessoas para conter esse avanço? Como eu coloquei numa ação civil pública anterior, a única maneira que você tem de controlar uma pandemia, se você não tem remédio e você não tem índices de vacinação aceitáveis, o único meio de conter a transmissão da pandemia é através da restrição de circulação de pessoas. Não tem outra saída. É aquilo que a gente chama tecnicamente das medidas não farmacológicas.
Você usa uma máscara, você tem limitação de lugares, você tem limitação de horários, uma série de circunstâncias. Então, assim, juridicamente falando, nós ainda estamos em situação de pandemia, porque tem um decreto da Presidência da República que diz: Brasil está em pandemia mundial do Covid-19. Então, enquanto estiver vigente este ato jurídico, então nós estamos em situação de pandemia. Se eu estou ainda em situação de pandemia, restrições às pessoas, elas são não apenas aconselháveis dentro de qualquer política pública, mas devem ser forçadas pelo poder público quando necessário. Vamos dizer assim, hoje nós temos menos casos. Podemos ter, mas ainda são necessárias medidas de cuidado. Porque basta entrar, por exemplo, uma variante mais agressiva. Quando eu falo mais agressiva, não é que a vacina não dá conta. Vários estudos dizem que até agora todas as variantes as vacinas consideram, mas elas transmitem muito rápido, é muito agressiva. E são essas variantes que a gente tem que tomar cuidado, para que elas não entrem aqui. Por exemplo, vamos lá pegar um velho problema do Mato Grosso, dengue. Existem 4 tipos de dengue. Os surtos periódicos de dengue que você tem em Cuiabá são justamente quando entra um tipo de dengue ao qual a população ainda não tem resistência. Aí ele entra e tem aquelas mega epidemias de dengue que a gente vê periodicamente. Mas aí o senhor cita e engloba e absorve nessa sua opinião todo tipo de restrição. Eu estou falando de toque de recolher, lockdown. O senhor acha que isso, se necessário, em benefício da coletividade, se tem que lançar mão? Obviamente que tem que ser, porque é a única maneira de você impedir a doença e morte de pessoas. E lembrando só... Mas cientificamente isso tem comprovação? Mas é claro... Não, estou perguntando. Não, eu estou falando, mas é claro assim, a quarentena sempre foi o método utilizado desde a antiguidade. Chegava um navio, na antiga Roma, chegava um navio na época da peste, o navio ficava lá enfiado 40 dias até poder desembarcar. Antigamente, lugares eram interditos para viajar, na época da peste negra, de uma série de outras coisas. Houve um surto de peste em Roma, no século XVI, XVII, que o Papa tomou medidas, proibiu missas, estou falando da capital da Igreja Católica, proibiu missas, proibiu procissões, e justamente para você conter esse avanço. Não à toa, nós temos também a lição da gripe espanhola, da pandemia da gripe espanhola, que foi a 1918, há mais ou menos 100 anos, que também são esses lugares. Tem um livro muito interessante que diz o seguinte: lugares como São Francisco, que conseguiram restringir a entrada de pessoas e a circulação de pessoas, foram os lugares que melhor se saíram em relação a lugares que deixaram solto, vamos dizer assim. Lorenberg, rapidinho para o final. Mas uma bem rápida, promotor. O senhor fez uma palestra no Seminário Real de Controle de Olho na Saúde, em 2013. O senhor falava exatamente sobre o financiamento do SUS em Mato Grosso. E um trecho, me permita um trecho, claro, muito rapidamente, entre aspas: o SUS funciona, alcança muitas pessoas, mas precisa ser aperfeiçoado. É preciso que cada profissional de saúde faça de seu serviço elemento específico de transformação da cidadania. Pensar somente na excelência profissional individual não é conduta compatível com o Estado democrático de direito. Essa última frase que eu gostaria de uma reflexão do senhor. Até que ponto cuidar da excelência profissional individual é incompatível com o Estado democrático. Você vê que ele foi buscar uma conversa do senhor lá de 2008 anos. Olha, obrigado. Fez um bom trabalho de preparação. Ser professor é isso. A pessoa acha que ser professor é ir lá, falar na frente dos alunos. Não, você tem que preparar. Né? Mas não tem problema. A questão que eu tenho é o seguinte: qual o contexto da fala? Você não pode buscar situações que assim vão te trazer fama às custas do serviço que você está fazendo. O SUS é o grande marco civilizatório do Brasil, porque o SUS ele olha
todo mundo do mesmo jeito. Ele pode vir da onde for, pode vir da Groenlândia. Se ele chegar aqui no Brasil e ficar doente, ele é atendido pelo SUS. E nós temos aquela questão da solidariedade que eu falei. Então, o SUS não permite egoísmos. E dentro da questão do financiamento, e de lá para cá a situação piorou muito, porque você tem o tal do teto de gastos, você tem o subteto de gastos, você tem um orçamento que é paralelo ao do teto de gastos. Hoje a saúde está muito... A cada ano a saúde recebe menos recursos, mesmo em situação de pandemia. E lembrando só, no início do programa, vocês falaram que o governo pretende contratar 2.000 e tantas pessoas para a educação. Eu quero lembrar que o último concurso público da Secretaria Estadual de Saúde foi em 2002. Época governo Dante. Exatamente. Podemos falar isso porque eu já está falecido, gente, pode dar todas as homenagens agora. Mas o que eu queria, então, chamar a atenção de vocês é para isso. A saúde não está tendo, inclusive, reposição de pessoas no momento de pandemia. Então, é preciso também se pensar nisso. Você não faz saúde pública, aí você não faz serviço sem pessoas. Isso que eu quis dizer. As pessoas acham, por exemplo, vou fazer uma obra, mas eu não posso fazer uma obra sem um pedreiro. O serviço de saúde, eu vou comprar um remédio. Não é isso. Não adianta ter um hospital se eu não tenho essas pessoas. 4.700 então, servidores. a minha palavra nesse contexto foi justamente nesse sentido. Que às vezes na saúde, às vezes a gente, como qualquer área da vida, a gente às vezes quer ser muito importante em relação aos outros. E o SUS não. O SUS, ele é impessoal. Todo mundo que está lá, você pode ser o bambambam, não sei do quê. Mas você é um trabalhador do SUS e você é um cliente do SUS. Doutor Alexandre, eu vou encerrar aqui a entrevista, porque eu tenho que realmente encerrar. Eu quero que o senhor responda em 30 segundos, não mais do que isso. Eu não posso deixar, para não dizer que não falei das flores, eu preciso que o senhor comente em 30 segundos aí os tais medicamentos vencidos aqui no município de Cuiabá. Tem novidade? Em que pé está a participação do Ministério Público nesse sentido de investigar, enfim, como é que está isso? Em termos de Ministério Público, nós temos pelo menos 2 inquéritos, um na minha promotoria, que eu estou cuidando de por que tem medicamento vencido, quer dizer, eu estou cuidando do aspecto do serviço, da qualidade do serviço, da eficiência do serviço, e eu tenho um inquérito no patrimônio público que está cuidando para saber assim, quem comprou, quem vendeu, se alguém comprou mais do que devia, a que preço. Então, nesse pé que nós estamos. Eu quero lembrar que isso é qualidade de gestão. Primeiro que eu só devo comprar em tese o que eu preciso. Sim. E se eu compro coisas que vão vencer, é que falhou o meu planejamento em algum lugar. E essa que é a minha preocupação do meu inquérito. Então, respondendo em menos de 5 segundos, dizer, nós estamos em inquérito ainda em andamento para que isso não se repita em Cuiabá. Tomara que não se repita, tomara que explicações mais venham à tona para que a gente possa responsabilizar. Isso já não é com a promotoria do doutor Alexandre, e isso não passe batido aí. Alexandre Guedes, promotor de justiça, muito obrigado por ter vindo aqui. Esse programa agradece a sua vinda, obrigado por ter aceito o convite. Já sabe o caminho, o senhor teve dificuldade de encontrar, mas hoje o senhor aprendeu, aqui está sempre a postos para bem informar. Muito obrigado, professor, muito obrigado, Paulo, mas eu peço desculpas pelos problemas aqui, mas eu estou sempre à disposição. Eu gosto de dizer que entrevistas como essas fazem parte da minha função, porque faz parte do Ministério Público prestar contas à sociedade através de vocês, em geral, então eu estou aqui prestando conta do que eu estou fazendo. Valeu! O Opinião vai ficando por aqui. Eu quero antes, porém, agradecer Lorenberg Alves. A gente se encontra amanhã. Com certeza. Às 7h30 da noite, a gente vai estar entrevistando o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, senhor pecuarista, Normando Corral. Ele é presidente da FAMATO. Vai falar tudo sobre ferrogrão, Plano Safra e a sua participação conosco ao vivo também via WhatsApp. Normando Corral, da FAMATO, ao vivo às 7h30 da noite, no Opinião dessa terça. Até lá, fica bem, fica com Deus também.